Paulo Fernandes, presidente da Agência para o Desenvolvimento das Aldeias de Xisto, Pinhal Interior e, obviamente, onde Pedrógão Grande, um parceiro desde sempre da rede das aldeias de xisto e onde, obviamente, um dos municípios mais referenciados relativamente àquilo que são as problemáticas associadas à sub-região deste país chamada Pinhal Interior. Bom, nós temos que criar valor. Não há forma de tirar partido dos nossos recursos endógenos se não seja transformar esses recursos em produtos. Porque nós estamos sempre a dizer que temos barragens magníficas, como por exemplo a do Cabril, um elemento fundamental daquilo que é a atração para Pedrógão. Estamos sempre a dizer que as nossas serras são fantásticas, como por exemplo nós temos ali, toda a zona do Pinhal tem a Serra do Olazã, a Serra do Açor, aqui a Serra da Gardunha, a Mata do Poçacos, ou seja, temos de facto elementos naturais do ponto de vista da biodiversidade absolutamente excepcionais num contexto europeu. Temos uma bacia hidrográfica incrível, com as ribeiras, os rios, os ézeres, os ceiras, todo um conjunto de facto, com o Castelo de Bode, ali também ao lado, ou seja, temos de facto, somos um dos grandes motores, vamos chamar, de água do país, ainda por cima, com rios que nascem em Portugal, ou seja, do ponto de vista também da nossa, vamos chamar, da nossa autonomia do país, uma questão muito importante que está muito na ordem do dia, como todos sabem. Mas não conseguimos criar valor com esse processo. Não conseguimos que se possa transformar em serviços, se possa transformar em novos produtos, se possa transformar em novos processos. As Aldeias do Xisto é um projeto muito na área da inovação social. É aquilo que se hoje chama muito a abordagem de um turismo socialmente responsável que se faz com as comunidades. Para nós podermos fazer o upgrade, ou seja, podemos olhar para o futuro, olhamos, por exemplo, para Pedrógão e a sua comunidade como um dos sítios mais importantes para podermos experimentar novas formas de olhar para o turismo. Nós já sabemos que somos um contraponto no turismo, nós já sabemos que somos um turismo de natureza como produto essencial, nós já sabemos que somos um turismo responsável, nós já sabemos que, obviamente, somos um contraponto natural ao turismo massificado, nós já sabemos isso, mas volto a dizer, a questão mais importante é como é que criamos valor e como é que esse valor se distribui já agora de forma justa entre aqueles que são a primeira linha da oferta, os turismos rurais, os pequenos alojamentos, os pequenos hotéis, os hotéis rurais, os hotéis de montanha, obviamente que aqui até literalmente aqui acontecem aqui em Pedrógão, mas também aquilo que são as empresas de animação turística, aquilo que são a restauração, sobretudo aquelas que têm uma gastronomia tradicional tão relevante naquilo que é o Pinhal Interior, que tem uma paisagem cultural muito bem definida relativamente aos seus produtos. Para essa abordagem de podermos subir na cadeia de valor, os novos modelos do turismo estão mesmo alinhados com aquilo que nós já estamos a fazer. E que agora precisamos não só de dizer que fazemos, mas de posicionar nos mercados enquanto tal. O turismo regenerativo, ou também muitas vezes fala-se do turismo voluntário, é uma abordagem muito importante que vai para além de um turismo de experiências. Nós no turismo de experiências, onde o Pinhal Interior e no caso as Aldeias do Xisto já fazia muito, seja na vertente mais ativa, seja na vertente mais cultural, onde as pessoas podem desde apanhar a azeitona, ter a experiência do lagar, a experiência do que é peneirar o ouro, ou a experiência de fazer os trilhos temáticos de mais de 2.000 quilómetros que existem no Pinhal Interior, com a marca Aldeias do Xisto que se fazem, seja de bicicleta, seja a pé. Todas essas atividades mais ativas ou culturais geram experiências muito fortes, muitas vezes feitas em co-organização com a própria comunidade e as pessoas. Mas nós queremos dar mais um passo. Queremos que as pessoas que venham atrás desta nossa marca Aldeias do Xisto, também se possam apropriar, também se possam comprometer, para que possam criar vínculos com esse território, possam deixar de ser, vamos chamar, um mero turista, para quem sabe passarem a ser um habitante, um investidor nesses mesmos territórios, um cidadão ativo numa comunidade que eles escolheram para ser parte daquilo que é o seu projeto de futuro, o seu projeto de vida no presente e no futuro. Isso é o que traz o efeito transformador que traz a abordagem de um turismo regenerativo
regenerativo ou de um turismo voluntário. Regenerativo porque regenera aquilo que é o mais autêntico, o mais verdadeiro que está nos territórios e tenta, obviamente, também, nessa regeneração, porque não também dizer, corrigir algumas questões que estejam a beliscar aquilo que é a essência desses mesmos patrimónios. Regenerativo porque regenera a autoconfiança das comunidades em si próprias e com isso tornam-se atrativas. Ninguém pode querer atrair alguém se nós tivermos uma atitude, peço desculpa até o termo que vamos usar, como aquele boneco animado, o Calimero, que estava permanentemente a denegrir aquilo que era o seu estado de alma, o seu estado de vida. É difícil sermos atrativos se as comunidades não tiverem uma autoestima em alta. Por isso, regenerar a autoestima é uma questão essencial, não é uma questão meramente política, não é meramente das palavras, é uma questão que se trabalha do ponto de vista da animação dos territórios para se regenerar, de facto, essa autoestima. Com isso, nós recebemos dezenas de milhares de pessoas. Só a parte das praias fluviais, as quase 50 praias fluviais que há no Pinhal Interior, algumas delas absolutamente excepcionais, exatamente na zona de Pedrógão, são mais de 300 mil pessoas que todos os anos agora têm esta opção que está um pouco nas tendências de aquilo que é as praias fluviais do interior de Portugal. Aí a pandemia até nos deu algum empurrão nesse processo que tornou essa zona, se calhar, conhecida pela primeira vez para muitos portugueses que nem sabiam muito bem em que zona do mapa se localizaria esta zona das aldeias de xisto, do Pinhal Interior, estas nossas serras atlânticas que temos nesta zona tão bonita de Portugal. Por isso, esta abordagem de, se temos os visitantes, poder criar programas onde eles podem criar valor connosco, ajudar a criar valor connosco, seja na vertente da limpeza, se quisermos expor na limpeza florestal, das linhas de água, seja na vertente da criatividade. Nós temos artesanato, mas precisamos dos criativos olharem connosco e ajudarem-nos a co-criar produtos. Seja na vertente da capacitação. Nós, por exemplo, precisamos muitas vezes, temos as ideias, mas às vezes precisamos da ideia, digamos, do mercado. E o mercado está nas grandes cidades. O que é que são as tendências das grandes cidades? Muitas vezes só o diálogo entre pessoas, vamos chamar da comunidade original, e os visitantes podem ajudar a desenhar coisas. Aquelas coisas hoje que está muito na ordem do dia do design thinking, mas design thinking com a comunidade, entre aqueles que são de sempre e aqueles que estão a chegar. E tudo isto genera novas ideias que, obviamente, não temos que ter a inteligência para ter depois alguma estrutura mais organizada para que essas ideias possam não ficar somente no que é um levantamento de ideias, mas que possam, algumas delas poderem ter o seguimento para eventualmente essas ideias poderem transformar, quem sabe, em micronegócios e possam de facto ajudar aquilo que é essa parte. Mas também na preservação do património. Nós temos um património de xisto maravilhoso. Somos das terras que o saber fazer da pedra do xisto e da madeira é da mais relevante no país e uma das mais relevantes até num contexto do sul da Europa. Se temos esse saber fazer e se temos hoje tanta gente que nos visita, uma das coisas mais interessantes quando as pessoas dizem eu quero ter uma casa numa quinta, numa floresta, eu quero ter uma casa que esteja fora das grandes áreas metropolitanas. Quanto mais gente vive na área metropolitana, mais gente quer fugir dela. Não é um paradoxo, é a realidade. Ora, nós temos que tornar essas pessoas também ativistas desse conhecimento. Uma aldeia é uma aldeia escola, é uma aldeia cheia de saberes. As pessoas hoje precisam de ter raízes, precisam de ir aos seus saberes mais ancestrais. Os novos rurais estão aí, a transição urbana-rural está aí. E se nós conseguirmos, com estes programas, ou seja, o turismo regenerativo não é por geração espontânea, tem que se construir os programas, desenhar esses programas, de forma, às vezes, natural, de forma não é preciso serem muito intensivos, mas que, por exemplo, naquilo que estou a referir, pôr as pessoas também a proteger o património construído, é saberem, por exemplo, como é que se faz a manutenção de uma portada em madeira. É perceber como é que se podem fazer pequenas coisas para que não haja um desgarro relativamente a uma parede de xisto. São pequenas coisas que qualquer um de nós, com o saber ancestral e o conhecimento prático dos nossos homens, das nossas aldeias, conseguem, de
facto lá chegar. E isto cria vínculos e cria relações positivas, cria autoestima nas comunidades e constrói um país onde esta dicotomia rural-urbana desaparece, porque no final do dia somos todos parte de um todo e todos, obviamente, estamos a contribuir de uma forma muito prática, mas também diria emocionalmente muito forte para aquilo que é um contexto de uma vida e de um mundo melhor.